Segredos da Lei 8.112, parte 2. Vem comigo! Olá, professora Elisa Faria. A gente vai para o nosso segundo bloco de Lei 8.112 e nele a gente vai conversar sobre os direitos e vantagens. Começam ali no artigo 40 e vão até o artigo 105. É importante você saber que nesse nosso bloco não dá para falar tudo dessa parte, mas eu vou te deixar antenado com os pontos principais de falar como é que você vai fazer para estudá-los, tá bom? Então, a primeira coisa que você terá que fazer a distinção é entre o artigo 40 e 41. Então, vamos colocar aqui o artigo 40 e o artigo 41. O 40 fala do vencimento, aqui no singular, e esse vencimento é o padrão básico previsto na lei para aquele cargo, para contraprestação pelas atividades daquele cargo. Já quando a gente fala de 41, a gente tem a remuneração, que é a soma desse vencimento básico com as vantagens. Então, você tem aqui o vencimento e no 41 você tem a remuneração, e essa remuneração é igual a vencimento mais vantagens. As vantagens estão no artigo 49 e a gente vai falar delas daqui a pouquinho. Cuidado com uma antiga linguagem do professor Eli Lopes Meireles, que usava a palavra vencimentos no plural para significar a remuneração. Não é muito comum usar isso hoje em provas de concurso, mas eventualmente você pode encontrar, tá? Você vai ter que ir pelo sentido da frase. Por exemplo, se eu falo assim: o meu vencimento e o seu não foram reajustados. Então, nós vamos falar, nossos vencimentos não foram reajustados. Nessa frase, vencimento não está no sentido de remuneração, porque eu disse o meu e o seu, a gente não está juntando, né? Aqui no caso. Agora, se eu falo assim, meus vencimentos são irredutíveis, pode ter certeza que eu estou me referindo à remuneração, incluindo então aí o vencimento básico e mais as vantagens permanentes ou incorporáveis, tá bom? Bem, então vencimento, padrão básico, remuneração, a soma do seu vencimento com as vantagens do seu cargo. Podem ser vantagens pessoais e podem ser vantagens gerais, que são dadas a todos os servidores. As vantagens no 49, então 49 traz aqui as vantagens, vão se dividir em dois tipos: indenizações, então aqui a indenização, e ainda as gratificações e adicionais. Gratificação e adicional. Vejam, indenização é uma, tá? Gratificação e adicional você põe num pacotinho só. Todos os dois estão chamados de vantagens aqui. Mas, de verdade, indenização não é vantagem nenhuma. A indenização vai ser sempre uma devolução de um gasto que você fez. Pode ser devolvido antes ou depois, mas é sempre uma recomposição do seu pagamento. Então, por exemplo, você gastou com moradia, vão te dar o auxílio moradia. Você gastou levando a sua mudança para outra sede, porque você foi transferido para lá, foi removido para outra localidade, vão te pagar uma ajuda de custo, tá? Então, sempre ela é uma devolução. E a gratificação adicional vão somar ao seu vencimento básico efetivamente, aí você vai ter ali o que a gente poderia realmente chamar de vantagem, né? Então veja, nessa Lei 8.112, a palavra vantagem está no sentido de parcelas, parcelas que são somadas ao seu vencimento. Diferente, por exemplo, da Constituição Federal, lá no artigo 39, quando vai falar, no 39 não, lá no 37, inciso 11, quando vai falar de teto, vai falar que o que não pode somar ao seu vencimento, o que não pode ultrapassar, que usa a palavra vantagem no sentido mesmo de acréscimo patrimonial, tá? No 37.11, quando fala de teto constitucional, a palavra vantagem está no sentido de acréscimo patrimonial, gratificações adicionais, e não no sentido de indenizações. Bem, aí a gente vai no 49 e o 49 vai falar dessas indenizações. Vamos colocar aqui indenizações. A gente tem a ajuda de custo, vamos colocar aqui, ó, ajuda de custo. A gente tem as diárias, o transporte e o auxílio moradia. Vamos falar um pouquinho aqui
para você entender. Eu já vi gente fazendo bizu para o nome da coisa, por exemplo, data, tá? Só que você vai ficar gastando o seu cérebro, guardando bizu e depois guardando a lei, porque a lei vai cair inteira, não só o nome da coisa, tá? Foi-se o tempo que perguntar qual dessas parcelas é uma indenização. Bom, então o que você vai guardar aqui? Ajuda de custo, diárias, transporte, auxílio moradia. Você vai ter que fazer uma distinção entre elas. Você não pode confundir uma com a outra. Esse é um ponto principal. E aí você vai guardar assim, ó. Ajuda de custo, aliás, pensa aqui num caminhão de mudança e aqui, ó, mudança. Entenda que você vai e não volta. No caso da ajuda de custo, nós temos um deslocamento permanente para uma nova localidade, ok? Uma ajuda de custo é um deslocamento permanente para uma nova localidade. Então, a administração removeu você ou de alguma forma passou o seu cargo para outra localidade, você foi redistribuído, tá bom? Então ela vai te mandar para outro lugar para ter exercício. Pode ser também que seja para fins de um cargo comissionado, mas que exija morar no local, então você vai ter que ir, tá? Se tiver que morar lá, você vai então ter direito a essa ajuda de custo para ir, né? E levar suas coisas todas. Bom, no caso das diárias, as diárias são para deslocamentos transitórios. Imagine que você vai aqui, ó, de avião e volta, tá? Então, é para deslocamento de ida e volta. As diárias, portanto, não são como, no caso da ajuda de custo, permanentes. Claro, elas vão ser, então, para o deslocamento transitório. Bem, e aí tem um detalhe. Quando a atribuição do cargo já está ligada à ideia de viagens, por exemplo, você é o motorista, tá? Você não recebe diárias. Porque você já vai ter tudo custeado direitinho lá pela administração pública. A diária é uma indenização. Ela é paga mesmo nas hipóteses em que a União custeia toda a passagem, a hospedagem da pessoa. Só que nesse caso, a diária é paga pela metade, tá? Por quê? Porque ela, para esse seu dissabor, você achou que ia ficar sempre lá na sede e aí te mandaram para outra localidade numa viagem a trabalho. Você não gosta disso e aí então te pagam essa diária, tá? Não se esqueça então que quem por atribuição do cargo faz esses deslocamentos não recebe as diárias, tá bem? Bom, e o transporte? Esse transporte aqui, então vamos só colocar aqui a palavra transitório, né? Aqui, ó, deslocamento transitório. Já o transporte não tem nada a ver com a ideia de vale transporte, nada disso não. O transporte é quando você pega o seu próprio carro, vou colocar ele aqui, ó, tá meio amassado, né? Seu carro, nossa senhora, ó, pega aqui o seu carro particular e coloca a serviço da administração. Então você, por exemplo, é um auditor, sai viajando aí estrada dentro, esses municípios afora aí fazendo a sua atividade e aí então, em vez de pegar o deslocamento da administração, você usa o seu carro particular e coloca a serviço da administração. Você vai ter direito à indenização de desgaste do veículo, combustível, essas coisas. Então, isso que é chamado de transporte. E aí a gente chega no auxílio moradia. O auxílio moradia só é pago para quem é ocupante de cargo comissionado. Não existe falar de auxílio moradia para quem é servidor efetivo. Por quê? No auxílio moradia nós vamos imaginar que a sua casa é aqui. Aqui está a família que você deixou lá. Tem um cachorro aqui, ó. Tá? A família que ficou aqui nessa localidade e você vai ficar um tempinho numa outra localidade. E aí lá você vai ter que se hospedar em um hotel, tá? Ou vai ter que fazer o aluguel de algum imóvel para ficar uns dias. Dias, claro, podem ser meses, ano até, tá? Mas então, nesse caso, o auxílio moradia significa que você não teve que se deslocar permanentemente, tá? Mas você tem um novo gasto com essa moradia. Daí, então, é que ele vai ser pago. Tem vários requisitos aí em relação a esse auxílio moradia, como, por exemplo, não ter um imóvel no local para o qual você vai ser transferido, né? Ou quando você vai exercer o seu cargo comissionado, não ter sido colocado à sua disposição um imóvel funcional, que são coisas mais ou menos básicas aí de você imaginar, tá bem? Então, nas indenizações, isso cai bastante em prova, faça a distinção da ajuda de custo, deslocamento permanente, foi de mudança para lá.
Das diárias de deslocamento transitório, vai e volta. Do caso do transporte, seu carro colocado a serviço da administração, e do auxílio moradia, quando vai haver um gasto a mais, que é esse daqui, tá bom? Bem, ainda em relação às indenizações, lembrem-se que elas nunca vão se incorporar ao pagamento do servidor. Então, eu vou me aposentar num mês em que eu fiz muitas viagens, então minhas diárias estão somadas ali. Minha aposentadoria vai ser com a soma desses valores? Não, minha aposentadoria vai ser o padrão que eu recebia lá antes, com as vantagens permanentes. Às vezes, em alguns municípios, os estados têm um quinquênio, a União antigamente tinha também quinquênios, tá? Então, o adicional de desempenho que você tem, esses valores são incorporados e aí você vai recebê-los, mas as indenizações não. Quanto às gratificações adicionais, elas incorporam ou não, professora? Não é uma regra, gratificação sim, adicional não, ou o contrário. A lei é que define. Então, nós temos gratificações que se incorporam e gratificações que não se incorporam. Adicionais que vão incorporar e adicionais que não vão se incorporar. Então, por exemplo, o adicional de desempenho é incorporado, ele é como antigamente o adicional do tempo de serviço, ele vai somar ali o seu vencimento básico para sempre. Já o nosso caso de um adicional de insalubridade, ele é pago só quando na atividade insalubre. A mesma coisa, a gratificação natalina, por exemplo, o seu 13º, não vai se incorporar. Imagina, todo mundo só ia querer aposentar em dezembro para já ficar dobrado o valor, né? Então não se incorpora. Mas existem casos de, por exemplo, gratificações de produtividade que, dependendo de critérios legais, depois de um certo tempo mantido um padrão dessa gratificação, podem ser incorporados à aposentadoria, tá bem? Depois que você passou pelo, então, artigo 41, 49, etc., você vai passar para os artigos que tratam das gratificações adicionais, e eles estão no artigo 61 e seguintes. Deixa eu colocar aqui, vou ter que apagar esse pedaço aqui, né? Vamos apagar aqui um pedaço. Não vai ficar muito bonito não, mas vai dar para você ver comigo aqui, ó. Então, nesse artigo 61, você tem as gratificações e os adicionais, tá? E aí você só vai tomar um cuidado. Então, 61, as gratificações e os adicionais, e eu quero que você faça um comparativo deles com a Constituição Federal. Só que lá no artigo 7º, lá no artigo 7º da Constituição, você tem garantias trabalhistas, e aqui nessas gratificações adicionais, você tem várias delas que vão se repetir. E aí você vai tomar um cuidado. Por exemplo, o adicional de férias, tá bem? Previsto lá na Constituição, no artigo 7º, é de pelo menos 1/3. Aqui na Lei 8.112 vai dizer de 1/3. O serviço extraordinário, hora extra, lá na Constituição, fala que tem que ser de no mínimo 50% de acréscimo. Aqui vai falar exatamente 50% de acréscimo, tá bom? O adicional noturno, ele é de 20% para trabalhador urbano e de 25% para trabalhador rural, né, no mínimo. Aqui já vai falar que vai ser de 25%. Então, tomando esse cuidado, tá bem? De marcar as diferenças entre o que está na Lei 8.112 e o texto constitucional, você vai ir bem nessa parte de gratificações adicionais, não tem grande segredo. Por exemplo, o 13º será pago na proporção de 1/12, tá? São 12 meses, cada mês que você trabalhou, você tem direito a 1/12, uma parte da sua remuneração. No final, você tem as 12 partes, por isso você ganha mais uma remuneração. Então, essas coisinhas aí são bem tranquilas e não há necessidade de explicar, há necessidade de ler e a necessidade de anotar, grifar, tá? Mas não de explicação. Depois, aparece para você que eu destacaria como importante, lá para o artigo 77, a ideia das suas férias. Essas férias são as férias regulamentares, aquela que você vai ter direito de tirar sempre. E aí, você vai tomar um cuidado também com duas palavras que estão aí, que são parcelas e acumulação. Quando fala que as suas férias podem ser parceladas, parcelas, você lembra que você vai querer sair com as crianças nas férias, e aí você quer um pouquinho em janeiro, afinal de contas, né, os meninos estão de férias. Julho eles têm uns 15 dias, você vai pegar aqui mais uns 15 dias, deixar um pouquinho lá para outubro, no mês das crianças. Então, a parcela, você que quer, e ela é no máximo em 3 vezes. Já quando falar da acumulação, você vai lembrar da administração pública,
Aí você pode desenhar uma caveira é feita assim, ó, você faz a cara do Lula Molusco e tira o nariz do Lula Molusco, coloca um coração de cabeça para baixo. Depois você coloca sobrancelhas na caveira e 2 ossos atravessando atrás. E aí você tem uma caveira. Isso cai muito em prova. E coloca uns dentes nela aqui bem horríveis. Bom, a acumulação não é você que quer. Ah, resolvi acumular minhas férias. Não. A acumulação é quando a administração fala, filho, só você sabe fazer isso e eu sinto muito, mas você não vai poder tirar férias, você vai ter uma acumulação de até 2 períodos. Então pode acontecer da administração falar, esse ano você não pode tirar férias. Por isso que eu falo, não seja a única pessoa a saber fazer alguma coisa na administração, senão você não tira férias. Aquele cara lá que não sabe nada vai tirar férias sempre. Aliás, o chefe até gosta que ele tira férias. Ah, tirou férias, pronto. E você não vai tirar, tá? Então, a acumulação, esse máximo de 2 períodos, e é a administração que vai determinar isso. A sorte que não é seu chefe, tá bem? Mas aqui, então, a acumulação. E aí, em relação às parcelas, como eu disse, 3 vezes, tá bom? As férias de quem opera raio-x, que é uma atividade insalubre, elas são de 20 dias. Só que são 20 dias, as suas férias são de 30 dias. Vamos pôr aqui as suas férias, ó. Já vai sonhando com elas. Eu dou é muito comum ser convocada para órgãos públicos para fazer a palestra de boas-vindas, relembrar os servidores sobre ética, enfim, e outras coisinhas, atos administrativos e tal. E aí, então, logo depois que eu faço essa palestra para os servidores, eu pergunto dúvidas. Geralmente a primeira pergunta é, quando são as férias? Como é que a pessoa que acabou de tomar posse vai entrar em exercício, me pergunta quando é que eu posso tirar férias, né? Coitado, mas eu tenho que entender que ele passou um tempão estudando e aí em vez de descansar, ele vai começar a trabalhar, né? Então tá lá. Então as férias, e aí quem opera raio-x, as férias de quem opera raio-x são de 20 dias, só que são de 20 dias a cada semestre, tá bem? Então vão ser de 20 dias, porém a cada semestre. E aí, nesse caso, a administração não pode determinar a acumulação. Aí é questão de saúde mesmo, então não é possível, tá bom? E aí você chega no artigo 81, o artigo 81 traz a lista das licenças que vão se diferenciar do artigo 93 em diante, que vai falar de afastamentos. Ô, prof, aí eu li que licença, a pessoa não trabalha, afastamento trabalha. Esquece essa bobeira. Licença é licença, afastamento é afastamento. Ah, que fácil. Você vai colocar, isto aqui eu li no artigo 81 e seguintes, são as licenças. E estes aqui eu li depois do artigo 93 em diante, encontrei ali afastamento para exercício de cargo comissionado, afastamento para exercer mandato eletivo, tá bom? Esses afastamentos são chamados desse nome e você não pode trocar o nome deles, só isso que vai acontecer, tá bom? Nas licenças, é importante que você repare ou grife o quê? O que tem de legal ali nas licenças? Você saber se pode ou não ser tirado durante o estágio probatório. Para isso, você vai conjugar a leitura do artigo 81 com a leitura do artigo 20, parágrafos 4º e 5º. Então, você vai ver, olha, essa licença aqui pode ser tirada durante o estágio probatório. É uma pergunta tal. E a outra é se ela é remunerada ou não, tá bom? Então, são os pontos que cobram sobre licenças nas provas para vocês. Depois dessa parte da lei, a gente encontra ali falando que o exercício do servidor público é feito em dias e não em ano e mês. Então, você trabalha X dias, tanto é que a aposentadoria se dá lá com 12.775 dias, né? Ou 10.950 dias e não em meses. E o direito de petição, que vem aí do 101 ao 105. No direito de petição, você vai anotar lá a diferença, a ideia do recurso e da reconsideração. Você fez um pedido na administração pública e a autoridade negou. Você quer que a própria autoridade reveja o seu posicionamento. Você vai pedir uma reconsideração. Reconsidera aí, vai, tá? E esse pedido só pode ser feito uma vez. Tá? Não pode ser igual aquele programa lá do Chaves que ficava assim, vai, sim, 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 diz que sim. É uma vez só que você pede a reconsideração. E o recurso é hierárquico, ele sempre vai ser para a autoridade superior àquela que praticou o ato anterior e vai, lógico, até a escala máxima de autoridades naquele órgão, tá bem? Ou na administração, por exemplo, no caso do Poder Executivo Federal, vai até o presidente, aí acabou, tá bem? Bem,
E aí, a próxima parte que vem na nossa lei se refere às penalidades, às infrações, então o regime disciplinar, mas esse assunto fica para o nosso próximo bloco e eu te espero lá.